Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finicast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E aqui, você sabe, conhecimento não ocupa espaço. Então, a gente traz aí para vocês tudo o que é de mais importante para melhorar a produtividade das fazendas de todo o Brasil. E hoje o assunto aqui, como a gente ficou combinado no último episódio, aliás, se você ainda não ouviu o último episódio do Ouro Finicast, corre lá porque o papo tá muito bom. É com a mesma convidada de hoje que a gente traz novamente aos estúdios do Ouro Finicast, a Bruna Gomes Alves. Ela é médica veterinária, formada na Universidade Federal de Uberlândia, e ela tem mestrado e doutorado com nutrição e produção de ruminantes. Bruna, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ouro Finicast. Obrigada, Bruno. Estou muito feliz de estar aqui novamente, conversar um pouquinho mais sobre esses problemas de desidratação, né? A gente conversou de vaca e agora a gente vai falar um pouco de bezerro. Isso aí. Vamos falar mais a fundo aqui. Muito bom, Bruno. Então, ela já falou aí, o tema de hoje é sobre a desidratação em bezerros. A Bruna, que é especialista técnica aqui em terapêuticos do Departamento Técnico da Ouro Fino Saúde Animal. Ô Bruno, e já para iniciar o nosso bate-papo, desidratação em bezerros. O que pode causar esse tipo de problema? Como que a gente entende esse problema nas fazendas? Bom, Bruno, a desidratação, ela vem acompanhada, né, das principais doenças ali que acontecem nos bezerros, nos neonatos. Então, além da gente ver aí vários problemas respiratórios que são comuns nessa fase, né, principalmente porque o bezerro, a única imunidade que ele pega é a do colostro, né? Então, tá muito atrelado aí com o fornecimento do colostro, vamos dizer assim. Então, ele vai apresentar aí algumas doenças, né? Onfolophlebites, problemas respiratórios, e dentre essas doenças, a gente tem uma especificamente que são as diarreias, né? As diarreias, elas são bem importantes porque elas podem apresentar alta morbidade, ou seja, vários bezerros podem apresentar um quadro de diarreia e elas podem ter alta mortalidade também. Então, um número grande de bezerros podem vir a óbito por conta das consequências da diarreia. E uma das consequências da diarreia é o sinal de desidratação, né? Então, o bezerro acaba vindo a óbito, acaba morrendo por conta da desidratação extrema, né? Que são seguidas aí dos quadros de diarreia comuns nessa fase. E falou de diarreia, falou de prejuízo, né, Bruno? Exatamente. A diarreia aí, como eu disse, ela é um aumento de água nas fezes, então ela pode ser originada aí por várias causas, vamos dizer assim. Tanto, vamos dividir em dois pontos, né? Uma causa clínica, né? Que seja aí uma toxina por bactérias mesmo, um quadro clínico de diarreia. Então, pode ser bactérias, pode ser vírus, né? Pode ser os coccídeos aí, quanto causa osmótica mesmo, que seria um desequilíbrio aí de soluto, né? Então, a gente tem aí, às vezes, uma má absorção dos ingredientes, má digestão e alguma alteração na dieta. Então, todos esses fatores podem causar o aumento de água nas fezes, né? E esse aumento de água é o sinal clínico da diarreia. E aí, assim, Bruna, independentemente do agente que está causando essa diarreia nesses bezerros, a gente tem usualmente esse quadro de desidratação. Ou tem algum agente que pode aumentar, que predispõe mais a que ocorra essa desidratação nos bezerros? Não, Bruno, independente da origem, né, vamos dizer assim, a gente sabe que nos primeiros dias de vida a gente tem aí uma prevalência maior de bactérias, de rotavírus, né? As coccidioses, elas vêm aí depois dos 20 dias, mas independente da origem, o animal entra num quadro de desidratação. São dois quadros muito críticos que o animal entra aí após um quadro de diarreia, que seria a desidratação, né, a perda de líquido mesmo, e o desequilíbrio ácido-base, que é muito importante, que acontece nos bezerros, que acaba levando ao organismo uma acidemia. Então, o bezerro possui uma acidose metabólica. Então, isso não é benéfico para o animal. Ele tem aí alguns
problemas relacionados a essa acidose metabólica que podem aí piorar, agravar, né, o quadro de desidratação e levar o bezerro a óbito. Interessante. E pensando também na desidratação que você acabou de mencionar, a gente consegue ter níveis de desidratação para a gente conseguir auxiliar? Tem esses sinais diferem ou realmente é um quadro, vamos dizer, único, assim, que o bezerro está desidratado e a gente tem que correr e agir logo nisso aí? Bruno, a gente tem que agir logo, mas com certeza tem níveis, né? A gente tem níveis de acordo com a porcentagem de perda corporal de água. Então, a gente vai desde aquele bezerro que possui aí um quadro normal, que vamos considerar aí abaixo de 5% de desidratação, e acima de 5%, de 5% até 10%, vamos dizer que é um quadro de leve e moderado. Então, pode aí ocorrer desde sinais simples, né? Às vezes de olhos fundos, uma pele mais seca, o nariz e boca mais secos, mas ainda a gente observa que esse bezerro fica de pé. Ele tá mais depressivo, ele tá um pouco mais apático, mas a gente ainda vê esse bezerro em pé. Até quadros bem mais graves, né, até 10% de desidratação ou mais, que a gente vê aí esse bezerro já deitado, ele não consegue mais levantar, o olho dele tá bastante fundo, então a gente tem essa recessão de globo ocular, que a gente chama. A gente é nítido, né, que o estado do bezerro é crítico, né, a orelha e as orelhas, né, as extremidades, as pernas ficam frias. Por quê? Porque ele acaba direcionando, né, a circulação sanguínea para os órgãos vitais. Então a gente tem aí uma perda de temperatura nas extremidades e ele já não consegue ficar em pé. Então é aquele bezerro que já está bem debilitado até um quadro de morte, né? Então aquele bezerro que já está ali acima de 10, 12% de desidratação é um bezerro que já está ali basicamente quase morto, né? Vamos dizer assim. Então é importante que a gente saiba diagnosticar muito rapidamente a desidratação. Então, o bezerro está com diarreia, ele está desidratado. E é importante a gente dizer, Bruno, que independente de ter ou não diarreia, a desidratação ela vai acontecer, tá? Por vários princípios. Então, por exemplo, numa região muito quente, né? Regiões aí do nosso país que a gente sabe que chega a mostrar aí 40, 42 graus, regiões bastante quentes, esses bezerros, eles já têm um certo grau de desidratação, independente de apresentar um quadro clínico de diarreia, seja ela infecciosa ou osmótica, como eu disse. Então, a desidratação, ela é um quadro grave que precisa ser diagnosticado rapidamente e precisa ser tratado. Senão, esse bezerro vem a óbito com muita facilidade. E então, nesse sentido aí, Bruno, a gente pode dizer, claro que esses quadros de desidratação, eles podem ocorrer em todas as propriedades. Mas nas regiões mais quentes do Brasil, a gente pode dizer que é mais predisposto a que esses bezerros tenham desidratação? Bruno, o que pode acontecer é o bezerro acumular, vamos dizer assim, os graus de desidratação. Então, ele vai ter um grau de desidratação pelo clima, né, pelo tempo, que já está quente, ele vai apresentar essa perda hídrica, aliado ao fato dele ter uma desidratação por diarreia. Então, ele pode ter aí um agravamento dos sinais de forma muito mais fácil, né? Então, é importante a gente saber salientar que mesmo ele não estando clinicamente doente, né, como a diarreia presente, a gente precisa tratar essa desidratação, porque a desidratação vai levar o animal a óbito. E assim como eu falei lá com as vacas, a nossa terapia de suporte, a nossa reposição de líquidos, ela é extremamente importante para aquele animal apresentar sucesso na terapia antibiótica, né? Então, nos casos de diarreia clínica, que a gente precisa entrar com antibiótico, que a gente entra com anti-inflamatório, a gente quer que o bezerro recupere rapidamente, né? A gente não quer ficar fazendo um tratamento aí prolongado nesse bezerro por muito tempo. Então, o fato dele estar hidratado, ele colabora para que ele retorne mais rapidamente ao seu quadro de saúde, né? Uhum. Ô, Bruna, tem uma predisposição maior da ocorrência dessa desidratação de acordo com a aptidão do rebanho? Por exemplo,
bezerras de leite são mais suscetíveis a esses quadros do que bezerras de corte ou não? Realmente tem a ver com o ambiente também e ambas as aptidões a gente tem esse risco aí. Bruno, esse risco é generalizado, tá? A gente tem aí até os bezerros de corte, os recém-nascidos aí do corte, eles são até bem mais leves, né? Vamos dizer que eles são bem menores, às vezes, que os do leite. Podem ter, sim, os quadros de desidratação. Então, a desidratação, ela é geral. Ela acontece também em adultos, é importante a gente colocar aqui, né? Como a gente falou lá do período de transição, que acontece desidratação, mas a gente pode ter um quadro de desidratação em qualquer período, né? Então, é um quadro de estresse, é um quadro de déficit hídrico, né? Então, é importante que a gente saiba reconhecer que é generalizado, né? A gente tem, em qualquer espécie, a gente tem que atuar em todas as espécies da forma mais rápida possível. E foi interessante que você mencionou que é importante a gente também atuar, além, claro, de atuar na causa dessa diarreia, por exemplo, né? Então, por exemplo, com antibiótico terapia, mas foi muito interessante que você citou que esse bezerro, a gente precisa melhorar a hidratação dele para conseguir fazer com que os medicamentos, os fármacos que a gente está aplicando ali, com que eles atuem de maneira efetiva, certo? Que muita gente fala, o bezerro morreu de diarreia, mas às vezes a morte é ocasionada pela desidratação resultante desse quadro de diarreia, certo? Exatamente, Bruno. Muitas das vezes o bezerro vem a óbito, o bezerro morre por conta da gravidade da desidratação e não pela causa clínica de diarreia, né? Então, como eu disse, para você ter uma absorção de qualquer princípio ativo, né, de um anti-inflamatório, de um antibiótico, a gente precisa de equilíbrio, de osmose, né, um equilíbrio das funções metabólicas do organismo como um todo. Se esse organismo ele está desequilibrado, ele está com falta de sais, ele está com falta de água, né, ele está com falta aí de energia, esse bezerro não consegue absorver esses antibióticos da melhor forma e, com certeza, o sucesso que você esperava, ele vai ser reduzido. Então, às vezes, você não tem um resultado positivo para aquele antibiótico, não pelo fato do antibiótico em si, mas pelo fato de desidratação, de quadro clínico de desidratação que aquele bezerro estava, né? Então, é importante que a gente trabalhe junto essa recuperação da desidratação e recuperação da saúde na doença clínica, né? Doença que a gente precisa agir, né? A doença infecciosa, agir com antibiótico terapia. Ô, Bruna, e com relação à idade desse bezerro, a gente tem alguma idade no qual essa diarreia e aí consequente desidratação, ela é mais visível? Ou realmente depende também, novamente, aí do agente, aí cada tipo de agente afeta em uma certa idade e aí pode causar esse quadro de diarreia e desidratação? Bruno, alguns fatores a gente pode colocar aí. Em termos de agentes causadores, a gente tem uma dispersão boa desses agentes ao longo dos dias de vida desse animal. Mas, basicamente, a gente tem aí bactérias e vírus. A Escherichia coli, por exemplo, é uma bactéria muito comum ali no ambiente, né, da vaca, na maternidade, então, nas fezes. Então, é uma bactéria que pode ser a causa das diarreias ali no início de vida. O bezerro, a gente sabe que ele passa por um quadro de janela imunológica, né? Então, ele não tem mais aquela proteção da imunidade vinda do colostro e ele vai começar a fazer a imunidade adquirida. Então, ele tem essa janela imunológica que ele pode apresentar uma doença grave, por exemplo, a coccidiose, né? Ali perto dos 20 dias. E a gente sabe também que alguns outros fatores, eles podem interferir na apresentação de diarreia ou não. Seja o manejo do colostro, como eu disse, o tempo até o fornecimento, né? Então, principalmente, se esse bezerro mamou o colostro e por qual tempo ele demorou para mamar esse colostro. No gado de leite, a gente já tem uma vigília maior, vamos dizer assim. No corte, a gente precisa assegurar que ele realmente mamou, né? E se não mamou, arruma um colostro do vizinho, pega o colostro de outra vaca, porque ele precisa desse colostro. Obviamente que a gente tem as instalações aí, né, que vão interferir nos quadros de diarreia. Então, se os bezerros têm contato entre si, às vezes é um bezerreiro
individual, com correntes, mas às vezes as correntes estão muito grandes e esse bezerro acaba tendo contato. Então, todos os fatores de manejo, né, estão associados. E fatores de idade, de acesso a concentrado também. Como eu disse, a dieta ela pode interferir. Então, o bezerro, a gente sabe que ele nasce aí como se fosse um animal monogástrico, né? Ou seja, o estômago dele que mais é desenvolvido é o abomaso, que se assemelha a um estômago de monogástrico. Então, é importante que a gente tenha garanta esse acesso ao concentrado para que ele desenvolva as papilas ruminais, né? Que é o concentrado que vai acabar desenvolvendo essas papilas. Então, tem vários fatores aí que vão interferir na manifestação de diarreia e, consequentemente, na manifestação de desidratação. Mas os animais adultos, eles não necessariamente, como eu disse, eles vão apresentar um quadro clínico de diarreia. Às vezes, eles podem apresentar logo de cara um sinal de desidratação. Perfeito, Bruna. E aí, pensando e já encaminhando aí um pouquinho para a questão do tratamento, eu acho que a gente consegue também fazer um outro episódio, né, Bruna, realmente aprofundando no tratamento aí, dessa desidratação. Mas o que a gente tem de arma que você pode citar aí de maneira rápida para a gente quando o assunto para combater a desidratação? Bom, Bruno, basicamente eu vou me colocar aqui a mesma arma que eu coloquei lá para as vacas, que é a fluidoterapia, né, que são os hidratantes orais que vão corrigir. Além da desidratação, né, eles vão corrigir o equilíbrio hídrico, eles vão agir na hipoglicemia que esse animal apresenta. Então, esse animal já tem uma redução do consumo, muito explicado pelo desequilíbrio ácido-base, né? Então, essa perda excessiva de tamponantes, de bicarbonato, que acontece aí nos quadros de diarreia, o animal entra em um quadro de acidose, né? E essa acidose, ela é prejudicial para o animal. Então, o animal está fraco, o animal está hipotérmico, né? Lembra que eu falei das extremidades mais frias? Ele tem a fermentação intestinal alterada, ele tem problemas de mobilização de reserva. E, obviamente, que na infecção, quando ela está presente, o animal ele vai ter uma melhor capacidade absortiva. Então, essa hidratação, como eu mencionei, vai favorecer a absorção do medicamento, né? E vai aí auxiliar na recuperação do quadro clínico desse animal. Perfeito, Bruno. Então, fluidoterapia, assim como nas vacas ali, também nos bezerros, é uma importante arma para a gente conseguir minimizar os efeitos da desidratação, é isso? Com certeza. Então, muito bom. Então, assim, a gente está nesse episódio aqui, mas a questão do tratamento, que tal a gente deixar para o próximo episódio do Ouro Finicast, Bruna? Tudo bem, Bruno. A gente conversa no próximo episódio, então. Até porque, vamos lá, você estava me falando antes vou dar um spoiler aqui. Você estava me falando antes do episódio que a Ouro Fino tem novidade aí também no combate à desidratação em bezerros, é isso? É isso aí, a Ouro Fino conta aí com uma solução isotônica bastante tecnológica também efervescente. Já vou dar um spoiler aqui. Então, a gente pode conversar melhor no próximo episódio para todo mundo começar a utilizar esse hidratante que vai ser aí sucesso na produção de bezerro. Muito bom. Então, você que está nos ouvindo aqui no episódio do Ouro Finicast, fique ligado no próximo que a gente vai trazer uma solução muito bacana, como a Bruna mencionou agora, tecnológica, novidade importante, principalmente no combate à desidratação em bezerros. Bruna, obrigado aí por mais essa presença aqui no Ouro Finicast. Seu conhecimento está sendo de grande valia para a gente e a gente dá para perceber que você realmente entende muito do assunto e consegue falar de uma maneira muito prática que com certeza vai fazer a diferença para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Muito obrigado, viu, Bruna? Eu que agradeço, Bruno. E é isso aí, pessoal. Se você não ouviu os últimos episódios, as últimas séries, vai lá, corre lá. Marca aí, assina aí, marca o nosso canal para que você sempre consiga receber as novidades e todos os novos episódios do Ouro Finicast para você não ficar para trás. Afinal de contas, né? Conhecimento não ocupa espaço. Sempre vale a pena aprender um pouco mais, certo? Então, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua audiência
e fique ligado no próximo episódio que vai ser imperdível. Tudo certo? Obrigado, até a próxima e tchau!